Shalom, shalom, Baruch Haba Beshem Adonai. Bendito que vem em nome do Senhor. Graça e paz da parte do Senhor a todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você está assistindo este vídeo, esta oração. E de antemão eu te peço, compartilhe. Por quê? Eu não vivo do YouTube, nós não vivemos, mas nós investimos nisso porque nós sabemos que hoje a internet alcança lugares onde jamais você iria. E nós temos um propósito com Deus, que é orarmos, levarmos através da oração, através da palavra do Senhor, a libertação a todos os cativos, a liberdade a todos os cativos, porque a verdade nos liberta. E esta é a verdade, a palavra de Deus. Então, eu peço para vocês, compartilhem, se inscrevam no canal, dá o seu positivo, o seu joinha, e se o Espírito Santo tocar a tua vida, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está precisando de uma oração. Existem coisas, queridos, existem situações espirituais nas nossas vidas que se chamam calabouços espirituais, prisões espirituais. E o nosso chamado, como profetas, como libertadores, é levar o conhecimento. Porque as pessoas, às vezes, estão tão envergonhadas por estarem se sentindo presas, cativas, por estarem em depressão, por estarem andando em tristeza, que ainda que estejam na igreja, elas estão distantes do Senhor, distantes da verdade do Senhor. Então, essas orações têm essa função, né? Tudo que nós fazemos aqui é para honra, glória e louvor do nome de Deus. Amém? O Ministério Freedom é um ministério que leva o ensinamento da cura, o ensinamento da libertação. Porque existem coisas, queridos, que só uma pessoa te alertando, quebrando as escamas, caindo as escamas, ungindo os teus olhos espirituais para caírem todas as escamas, toda a cegueira espiritual, para você começar a entender e a ver a notoriedade de uma vida em liberdade. Como é ruim viver em prisão. E por mais que você olhe para os lados e não vê nenhuma grade, olhe para os lados e não vê nenhum cárcere, existem cárceres invisíveis que a nossa própria alma faz com que nós sejamos aprisionados, né? As frustrações da nossa vida. Então, queridos, compartilhem com o maior número de pessoas. E hoje nós vamos falar sobre uma palavra que está em 2 Crônicas 7:14, que diz o seguinte: Então, se o meu povo se humilhar e orar, e me procurar, e se arrepender, e mudar a sua maneira errada de viver, eu ouvirei dos céus as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Gente, que palavra excepcional, que palavra libertadora. Nós, eu, você, somos o povo de Deus. E se nós, o povo de Deus, nos humilharmos, o que é nos humilhar? Nós temos que nos render a Deus. Às vezes, existe uma síndrome de Lúcifer rondando a nossa vida. E às vezes a gente acha que a gente sabe mais que Deus. A gente não fala isso notoriamente. Eu sou melhor que Deus. Não, a gente não fala. Mas a gente age como. A partir do momento que você faz alguma coisa e não põe sobre o crivo de Deus, ou seja, Senhor, eu vou me casar. Senhor, eu vou abrir uma célula. Senhor,
Eu vou fazer um projeto de oração no YouTube, Senhor. Eu quero viajar, Senhor. Eu quero fazer uma viagem de mais tempo. Eu quero sair do meu emprego. Eu não quero mais a minha família. Ou então eu quero ter filhos, ou então eu não quero ter filhos. Tudo que você faz pela força do braço, sem se comunicar com Deus primeiro, sem apresentar as questões para Deus primeiro, realmente nós somos cativos. Mas Deus está falando que se a gente se humilhar, o que é humilhar? É se colocar debaixo da cobertura de alguém. Nós nos colocamos debaixo. Humilhar não é uma questão de humilhação, na questão de, me fizeram mal, falaram mal, me colocaram numa posição de desconforto. Não é isso. Se humilhar, o que está dizendo aqui, se humilhar é se colocar debaixo de uma cobertura santificada que é o Senhor. Então, se a gente se humilhar para Deus, ou seja, se a gente falar, Senhor, o Senhor é maior do que eu, o Senhor é melhor do que eu apresento aqui as minhas situações, as minhas debilidades. E isso no plano celestial e no plano terrestre também. Eu, Sueli, eu tenho uma cobertura espiritual na terra. E eu honro essa cobertura espiritual. Aqui na nossa equipe temos uma pastora, Amanda, que é da igreja Siloé. Ela tem uma cobertura espiritual também, que é o pastor Ara. Ela honra essa cobertura. E nós precisamos honrar, nos humilharmos, estarmos debaixo da cobertura santa, de uma cobertura celestial. E nós temos que principalmente fazer isso para Deus. Queridos, se nós nos humilharmos perante Deus, se nós orarmos, se você apresentar as questões falando com o Senhor, porque oração nada mais é que uma oratória. Você fala e Deus escuta. Deus fala e você escuta. Se nós procurarmos ao Senhor, se nós nos arrependermos, porque, gente, o arrependimento é diferente do remorso. Remorso é aquilo que você sente assim, eu xinguei mesmo a pessoa, mas, sabe, né, naquele momento eu estava tão triste, tão desorientada, desculpa por eu ter feito isso, mas eu tive motivos para fazer isso. Ou seja, isso não é arrependimento, isso é um remorso. Você sabe que errou e sabe que para ficar bem você precisa pedir de alguma maneira uma desculpa, ou ficar bem com algum tipo de público, né? O arrependimento é onde você sente a dor de ter traído ao Senhor. Porque o arrependimento do pecado é quando eu falo, meu Deus, o Senhor morreu na cruz por mim, pela minha liberdade, e eu consegui não valorizar isso. E aí você entra no secreto do teu quarto e fala, Senhor, eu me arrependo dessa atitude. Senhor, eu menti. Senhor, eu confesso o meu pecado. Eu gerenciei a maldade através da minha boca, através dos meus sentimentos. Isso é arrependimento. É você sentir uma dor profunda de desculpas perante a Deus. E quando você entra nesse nível de arrependimento, o Senhor te perdoa. E você sim, aí é perdoado. Amém? E aí diz assim, se nós nos arrependermos e mudar a nossa maneira errada de viver. Quem mente não mente mais, quem rouba não rouba mais, quem fofoca não fofoca mais, porque a fofoca para Deus é um pecado de feitiçaria. Então, se você falar mal da feitiçaria, você não quer que as pessoas façam feitiçaria contra você, você também tem que entender que você não pode fofocar de ninguém, você não pode produzir maledicências de ninguém.
E aí muitas pessoas maledicentes, você vai confrontar essas maledicências e as pessoas falam, eu só falei a verdade, eu falei que ela é uma porca. Ah, eu só falei que ela é burra. Então eu só falei que... não é que você só falou, você não chegou para a pessoa e falou, olha, eu acho que você é burra. Ó, eu acho que você é porquinha. Não, ela não falou assim. Ela espalhou algo sobre a pessoa e a pessoa não estava presente. Isso é fofoca, isso é maledicência, isso é feitiçaria. Então, nós temos que mudar essa maneira de ser. Não fazer mais isso. E aí a palavra diz que a partir dessas situações, a gente vai se humilhar, a gente vai se arrepender e a gente vai mudar a maneira de viver, né? Vamos melhorar a nossa maneira de viver. E a partir daí, o Senhor nos ouvirá do céu toda a nossa oração e vai perdoar os nossos pecados e vai sarar o nosso território e vai sarar a nossa geração e vai sarar as nossas emoções a partir do nosso arrependimento e da nossa mudança de conduta. Então nós vamos fechar os nossos olhos agora e nós vamos orar, pedir perdão, nós vamos entrar em arrependimento. Isso ali você vai orar de novo por perdão e arrependimento. Nós vamos orar por perdão, por arrependimento, até que o Senhor venha. Porque todos os dias nós pecamos. Se eu tô aqui, se você tá aí, se você não tá lá no céu, se você não foi arrebatado, se eu tô aqui, se eu não fui arrebatado, eu pequei, você pecou. E não adianta falar, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo todo mundo, eu só quero bem. Mentira. Você peca. Porque a palavra de Deus diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. E os mentirosos não vão herdar o reino dos céus. Triste isso, né? Mas hoje nós vamos orar, vamos entrar em arrependimento para que o Senhor ouça a nossa oração. Então, qualquer que seja a tua petição, qualquer que seja a tua necessidade, a partir desta oração, quando você entrar no secreto do teu quarto e falar, Deus, olha para mim, olha para esta situação, apresento para o Senhor esta situação. O Senhor lá do céu, leiam aí, 2 Crônicas 7, a partir do 14. O Senhor lá do céu vai nos ouvir e vai realizar coisas tremendas na nossa vida. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós damos graças por mais um dia de oração, nós te damos graça por mais um dia de intercessão, nós te damos graça por mais um dia de palavra, de conhecimento, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor revela a verdade através da tua fala, da tua palavra, da tua verdade, da tua justiça, que é a Bíblia, Senhor. Espírito Santo, dá-nos sede desta palavra, dá-nos cada dia mais vontade de permanecer diante do território santo, de permanecer, Senhor, no território da verdade. Senhor, nós entramos hoje em arrependimento. Eu entro em arrependimento, juntamente com os meus irmãos que estão assistindo o canal agora. Entramos em arrependimento profundo. Senhor, como o meu coração é mau. Como os nossos corações são maus, são terríveis e são enganosos, como diz a tua palavra em Jeremias 17, o nosso coração é terrivelmente enganoso, ele nos trai, o nosso coração, as nossas emoções nos traem, o nosso orgulho, as nossas emoções nos fazem descer ao fundo do poço. Senhor, entra agora conosco nesta oração, porque nós não sabemos orar como convém. Então, Espírito Santo, eu te peço, ajuda-nos, Pai, a entrarmos em arrependimento. Ajuda-nos, Pai, a entendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em nossas vidas. O Senhor está dizendo nessa palavra, em 2 Crônicas, capítulo 7, que se nós nos arrependermos, que se nós nos humilharmos,
que se nós dobrarmos os joelhos e verdadeiramente alcançarmos o amor do eterno, Senhor, o Senhor ouvirá as nossas orações. Pai, nós precisamos tanto que o Senhor ouça nossas orações. Nós precisamos tanto ter intimidade com o Senhor. Eu sei, Pai, que nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Mas tantas vezes, Pai, nessa loucura, nessa secularidade, nós começamos a orar e logo vamos para a tela do celular. Ver o que aquele artista, o que aquele pastor, ou que aquele programa que está lá como principal nas nossas redes sociais. Ou pior ainda, nós temos um desejo ardente de ver o que está acontecendo na vida dos outros. E ainda dizemos que nós não somos fofoqueiros, mas a nossa vontade é saber da vida dos outros, a nossa vontade é querer estar sabendo o que estão fazendo e medir a prosperidade a partir das postagens. E aí nos tornamos mentirosos, porque queremos não ficar abaixo de ninguém nas redes sociais. E aí também queremos, pomos a melhor roupa, nos maquiamos, colocamos as fotos em lugares paradisíacos para mostrar algo que na íntegra e na verdade nós não somos. Nós não vivemos, como diz o apóstolo França, no mundo de Bob. Nós não vivemos isso. Ao contrário, nós vivemos a realidade do céu e na terra. Por isso nós temos tanta dificuldade. Por isso que nós temos tanta dificuldade, Senhor, em falar das coisas do céu, do Senhor, aqui, Senhor. Mas hoje, em processo de arrependimento, eu te peço, Pai, vem com o teu Santo Espírito e nos conduz, Pai, ao território santo desta terra, ao território do arrependimento, da dor de nós termos ludibriado a nós mesmos, tentando nos enganar, Senhor, com falsas promessas, com falsas fotografias, com falsas postagens. A maioria das coisas que estão e que nós tentamos demonstrar, Senhor, não é a realidade da nossa vida. Porque é muito difícil, Pai, estarmos aí no céu, vivendo as coisas aqui da terra. E eu te peço hoje, Espírito Santo, nos conduza a nós nos humilharmos, estarmos debaixo do Senhor, da tua vontade. Nos conduza, Senhor, a dobrarmos nossos joelhos e a orar, a conversar contigo, mais que 1 minuto, mais que 2 minutos. Senhor, que eu te peço que o Senhor nos ajude a ficar mais que 1 hora conversando com o Senhor. Que nós arrumemos tempo para esbanjar essa maravilha que é estar conversando com o Senhor e ouvindo o Senhor. Espírito Santo, se nós, o teu povo, nos humilharmos, dobrarmos os nossos joelhos e orarmos, mudarmos nossa conduta, nos arrependermos do nosso pecado, o Senhor inclinará os seus ouvidos a nós e escutará as nossas orações e escutará as nossas necessidades e escutará as nossas angústias. Senhor, como eu te dou graças por isso, por essa intimidade tremenda, por esse conviver, com esse viver em Ti. A nossa vida é viver em Ti, é viver em Cristo. A nossa vida é sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Senhor, não admita, não permita que nós tenhamos, Pai, um pé no céu e um pé no mundo. Porque nós, quando fazemos isso, o pé no céu é uma mentira. Nós só conseguimos, Pai, andar e pisar territórios celestiais se nós nos rendermos verdadeiramente a Ti, se nós nos humilharmos verdadeiramente, estarmos debaixo da Tua cobertura e da Tua vontade, em nome de Jesus. Portanto, Espírito Santo, vem e se apresenta agora. Que o Senhor consiga tocar o coração dos Teus filhos em arrependimento. Que as condutas erradas, que as condutas contrárias
que as condutas de malfazejo contra o reino dos céus, contra o próprio Deus, sejam anuladas, sejam retiradas de nós, e que haja somente o fruto do Espírito em nós, o viver pelo Espírito, o nos humilharmos e fazermos a vontade do nosso Pai, para que Ele incline seus ouvidos e dê ouvidos à nossa voz, à nossa petição, à nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Tira, Pai, toda oração contrária, tira de nós, Pai, todo malfazejo, e tudo isso seja, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Desde já eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Compartilhe este vídeo. Compartilhe esta live, esta oração. E se inscreva no canal Freedom, Cura e Libertação. Amo vocês, meus queridos.